Opa, você já está sintonizado. Então aumenta o volume. Queremos todos de ouvidos ligadinhos nas ondas da Rádio Freicaneca FM 101.5, porque está começando o programa Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. O programa é uma produção da sociedade civil e tem o apoio da Fundação de Cultura da cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freicaneca FM. Eu sou Ilana Ventura e quero a sua companhia. Nas ondas do rádio, nas ondas do rádio, cantando e brincando estamos. Nas ondas do rádio, nas ondas do rádio, hey! Nas ondas do rádio, cantando e brincando nós vamos. Nas ondas do rádio, vamos criançada, brincar e aprender, dançar e cantar, você vai gostar. Nas ondas do rádio, hey! Nas ondas do rádio, estamos juntinho e vamos nas ondas do rádio. Este é o programa Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Bom dia para todo mundo que acordou cedinho e sintonizou o seu radinho aqui nas ondas da Rádio Freicaneca FM 101.5. Bom dia com gostinho de era uma vez e cheirinho de imaginação. Era uma vez um bicho esbranquiçado, se tomasse muito sol, ficava assim assado. Era uma vez um time da pesada, jogava futebol com uma bola quadrada. Era uma vez uma menina aventureira, navegava no sofá e voava na banheira. Era uma vez um espelho encantado, quem usasse demais estragava o penteado. Era uma vez uma velha coroca, carregava o gato na bolsa, conversava com minhoca. Era uma vez um sapo cabeludo, para ver a namorada, punha roupa de veludo. Você acabou de ouvir a história Assim Assado, da escritora e ilustradora infantil Eva Furnari, interpretada musicalmente pelo grupo Palavra Cantada. E o tema do programa de hoje é: qual a importância da literatura infantil para a primeira infância? Bom dia, Tilana! Bom dia, Tuquito! Bom dia, meninada linda! Oba! E falando em literatura infantil, quem gosta de ouvir histórias e de contar histórias? Eu gosto, Batuca, e acredito que uma grande galerinha que está ouvindo a gente também gosta. Bom dia, pessoal! Crianças, vocês sabiam que o fato de muitos adultos não gostarem de ler pode estar relacionado ao fato de não terem sido apresentados à literatura infantil quando eram crianças? Acredito que sim, tia Ilana. Quando eu era bem pequenininha, ganhei uma mala de livros com histórias de contos de fadas do meu pai. Eu adorava ouvir ele ler para mim. Era bem divertido. Ele fazia vozes, cantava músicas e quanto mais ele lia, mais eu queria conhecer outras histórias e aprender a ler melhor. Quem contava histórias para mim na hora de dormir era meu pai. E vocês, ouvintes?
quem conta ou contava histórias para vocês? E você, Tuquito? A minha mãe contava histórias pra mim, tia Ilana. Ela contava histórias, lendas e contos folclóricos que a minha avó contava pra ela. E histórias de quando ela era criança. Que maravilha, pessoal! Olha só, em tempo de disputa com a internet, o videogame, cinema, televisão e rádio. Rádio, meu querido rádio. Opa, não, rádio é bom. O livro, diante de tudo isso, geralmente sai perdendo. Mas abram bem os ouvidos, papis e mames, que estão acompanhando o nosso programa. Quanto mais cedo histórias orais e escritas entrarem na vida das crianças, maiores são as chances delas gostarem de ler e de consumir livros de literatura. E de se tornarem cidadãos, leitores, pensantes e críticos. Com Maria Clara foi assim. Desde pequenininha tinha contação de história na escola e eu sempre li muito para ela, desde a barriga. Hoje, com 9 anos, ela já tem escritores favoritos. Escuta só. Olá, eu sou Maria Clara e eu tenho 9 anos. Eu gosto muito de livros, mas esses livros são escritos por escritores estrangeiros. Mas quem disse que eu também não gosto de escritores brasileiros? O meu livro favorito de escritores brasileiros é O Reino Encantado de Cascudo, de Tita Brainer. E o meu livro estrangeiro favorito é O Jardim Secreto, de Francis Hodgson Burnett. Eu amo os livros. E você? Tia Ilana, agora vamos ouvir um áudio do nosso amiguinho Pedro Antônio. Ele publicou um poema sobre o São João, junto com a sua mãe, a poeta e escritora Raudiane Pereira. Raudiane contou para nossa produção que Pedro Antônio adora livros de literatura infantil. E sabe por que ele aprendeu a gostar tanto de livros? Porque ela sempre procurou incentivar para ele a leitura, desde bebezinho, fazendo da leitura um hábito diário, dando exemplo, lendo com ele e para ele, fazendo passeios em bibliotecas, pedindo para ele escolher um livro, incentivando o Pedro Antônio a contar suas próprias histórias. Hoje, ela diz que quem lê para ela é ele. Muito bem, Pedro Antônio! Opa! Que lindo! Edição, abre o microfone! Eu quero falar. Abre o microfone! Olá, criançada do Cantando e Brincando nas ondas do rádio. Eu sou Pedro Antônio e tenho 8 anos. Eu publiquei meu desenho Luiz Gonzaga na noite de São João, no livro Uma Festa Junina Especial, da Nova Estilo, as edições do autor. E eu sou Raudiane Pereira, poeta, escritora, mãe de Pedro Antônio, e publiquei o poema São João em Rio Tinto, no mesmo livro, Uma Festa Junina Especial, da Novo Estilo Edições do Autor. A cultura nordestina, a partir de sua editora Novo Estilo Edições do Autor, resolveu mobilizar a sociedade recifense para participar dessa coletânea, em homenagem a São João, uma festa tão tradicional nossa que esse ano foi muito diferente. E foi um prazer participar da coletânea com um poema meu sobre meu São João em Rio Tinto, minha cidade natal. E também fiquei muito feliz com a participação de meu filho, a primeira publicação dele com um desenho em homenagem a Luiz Gonzaga. Eu gostei muito de realizar minha primeira publicação em homenagem a um dos maiores cantores. Agora você já está se perguntando, por que eu coloquei Luiz Gonzaga no meu desenho? Bom, eu vi uma oportunidade de uma festa em que Luiz Gonzaga sempre gostou muito. Então, por que não colocar Luiz Gonzaga numa festa que ele sempre gostou em uma publicação de um desenho meu? Ou seja, eu me lembrei dele. E aí eu coloquei ele tocando sua bela e única sanfona na noite de São João. E minha mãe deu o nome de Luiz Gonzaga na noite de São João. Agora passo para ela. O que você acha, mãe? Bom, acho que foi isso, muito bom. A gente ficou bem feliz com essa participação nessa coletânea. Que venham outras, e virão. Com certeza, mãe, com certeza. E é isso, tchau.
E hoje, dia 25 de julho, é comemorado o Dia Nacional do Escritor. Oba! Parabéns para estes profissionais que se dedicam à arte de escrever para iluminar com suas ideias o coração de crianças, jovens e adultos. E qual é a história para comemorar o dia de hoje, Tilana? Eu vou contar para vocês a história A Menina que Não Gostava de Ler, da escritora Lília Gramacho. Essa menina detestava ler livros, até que um dia uma ideia diferente mudou seu jeitinho de pensar. Na onda da história! Era uma vez uma menina que não gostava de pensar. E se ela não gostava de pensar, também não gostava de ler. E se ela não gostava de ler, também não gostava de livros. Por isso, se alguém de teimoso lhe dava um livro de presente, ela ficava furiosa, tão furiosa, que um dia, só para ver se a fúria passava um pouquinho, ela fez uma das coisas que menos gostava de fazer: pensar. E pensou, até que de tanto pensar, quem não está acostumado a pensar tem que pensar mais do que os outros. Ela descobriu um jeito de ser livre da fúria e dos livros também. Ela pensou assim: se eu não abrir o livro, não vou poder ler o que tem dentro dele. E se eu não ler o que tem dentro dele, não vou poder conhecer as suas ideias. E se eu não conhecer as suas ideias, não vou poder pensar nelas. Pronto, era só abrir um presente e descobrir um livro lá dentro, que ela pegava fechadinho como veio e prendia na estante. Livro preso na estante é como um tesouro perdido à espera de ser descoberto. Durante muito tempo foi assim, ganhando e prendendo, ganhando e prendendo. Podia ser livro pequeno, grande, grosso, fino, só de letras, só de desenho e até de letras e desenhos juntos. Ela ganhava e prendia. E foram tantos os livros que ela prendeu que a estante foi ficando pesada de gorda, enquanto a menina emagrecia. No começo ninguém percebeu, mas verdade era que quanto mais o tempo passava, mais a estante engordava e a menina emagrecia. E foi assim, de tão magrinha, que ela adoeceu. Vendo a filha tão fraquinha daquele jeito, seu Benedito e Dona Serafina resolveram levá-la ao médico. O primeiro médico achou que foi garganta e proibiu sorvete e picolé. O segundo achou que fosse dor de barriga e proibiu doces de chocolate. E o terceiro achou que fosse paixão e proibiu a visita do namorado. Mas o fato é que ninguém descobria o que a menina tinha. Quando a notícia se espalhou, foi visita de todo lado. Vieram a tia, o tio, os primos, os amigos, os vizinhos que, para alegrar a pobre menina, sempre traziam de presente um livro de história. E a história se repetia. E repetiu tantas vezes que a estante, por falta de espaço, foi obrigada a apertar ainda mais todos os livros, que foram obrigados ainda mais a apertar as suas ideias, que foram ficando espremidas, até que uma delas não aguentou e fugiu. E a ideia era assim: os homens se alimentam de diversas formas. Ler é uma delas. Não emagreça, mantenha-se sempre nutrido. Era uma ideia muito bonita. Daquelas ideias que fazem a gente parar só para ficar pensando nelas. E se a gente pensa, ela não morre. Por isso, a ideia fujona precisava encontrar outro lugar onde pudesse crescer e fazer nascer outras ideias. Foi quando ela descobriu a menina, que de tão magrinha quase não se via. E a ideia teve uma ideia genial. Ela foi se aproximando devagarinho e, antes que a menina percebesse, lhe deu um longo abraço. E ela sentiu uma vontade irresistível de soltar um livro da estante. E soltou! Pronto, bastou soltar um para querer soltar todos os outros. E quanto mais ela lia, mais engordava, mais se nutria.
ouvindo Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Até já! Você está ouvindo Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Estamos de volta, aqui pela Rádio Frei Caneca FM 101.5. E o tema de hoje é a importância da leitura e da literatura infantil para a primeira infância, que vai dos 0 aninhos aos 6 aninhos. E para conversar com as crianças e nossos ouvintes sobre esse tema, convidamos para o Papo do Dia 2 mediadoras de leitura da Rede de Bibliotecas Comunitárias do Recife, Releitura. Marli Neves, da Biblioteca Comunitária Lar Memei, Olinda, e Betânia Andrade, da Biblioteca Popular do Coque, Recife. Elas participaram de uma live no Instagram do programa, no dia 4/7, respondendo perguntas enviadas pelas crianças e pelos nossos ouvintes. A Rede de Bibliotecas Comunitárias do Recife é composta por bibliotecas e espaços de leitura, que trabalham pela democratização do acesso aos livros, e também a leitura em bairros marcados pela ausência de educação de qualidade e políticas públicas na área de cultura. Fazem parte dessa rede as bibliotecas Multicultural do Nascedouro de Peixinhos, Biblioteca Popular do Coque, Centro de Educação Popular Maílde Araújo, o CEPOMA, em Brasília Teimosa, a Biblioteca Comunitária Eduque Guri, Biblioteca Comunitária Amigos da Leitura, Biblioteca do Peró, em Jaboatão dos Guararapes, e Biblioteca Lar Meimei, em Olinda. Por causa da pandemia do Covid-19, as bibliotecas estão fechadas, mas antes funcionavam de segunda a sexta durante o dia. Quem quiser mais informações pode entrar no site da Releitura, releitura.pe.wordpress.com, releitura.pe.wordpress.com. Vamos pensar positivo para que essa pandemia passe logo e as bibliotecas retomem com as suas atividades. Edição, solta o Papo do Dia! Papo do Dia! Mas eu estou muito feliz porque a gente está com 2 convidadas maravilhosas que fazem parte da Releitura, né? Releitura PE, que é a rede comunitária de bibliotecas. E elas têm os trabalhos das bibliotecas que elas atuam nas universidades, porque são pedagogas, são maravilhosas. Então, eu já vou começar o nosso papo com a Maria Betânia do Nascimento, que é coordenadora pedagógica, mediadora e articuladora da Biblioteca Popular do Coque. E ela também é arte educadora. Ó, então, tem muito papo pra gente, né, Maria Betânia? Olá, que bom que você está aqui com a gente. Isso mesmo. É um prazer, né, estar aqui, sabendo que é uma responsabilidade, né, falar de literatura, mas quando se diz literatura para criança, aí fica mais fácil que o que a gente já faz no dia a dia dentro das nossas bibliotecas com as crianças, né? Maravilha! E a primeira pergunta que eu vou fazer é: você, como leitora e como a pessoa que escuta também as crianças, o que é que você sente quando você conta histórias para elas? A literatura, ela já é envolvente, né? Ela já traz esse envolvimento, né? E quando você está mediando uma leitura, quando você está contando uma história, a primeira coisa que você vê é os olhos da criança, né? Ali parado, olhando para você, esperando que você comece a história, né? E aí você começa a ver o envolvimento dessa criança entrando dentro da história, né? O livro, né? E aí eu fico sempre envolvida com os livros, envolvida com a leitura perto de uma criança. Já tem criança querendo perguntar e já tem criança que mandou pergunta. Vamos ouvir a primeira pergunta. Oi, meu nome é Raile, eu tenho 8 anos e eu sou de Cepoma. Qual a importância da leitura para as crianças? Eu digo que a importância, ela vem no aprender, né? Ela quando a gente está lendo, a gente sente que ela quer aprender, ela quer também ser uma contadora de história, porque a cada vez que você vai contando história, ela até vai repetindo as suas palavras.
Então, a importância para ela é se sentir envolvida, né, por aquela história. Muitas vezes ela sai dali daquele tapete, daquelas almofadas, e vem pro colo da gente e fica aninhada lá no colo, que nem que diz assim, eu quero escutar mais perto, né? Boa tarde, meu nome é Davi Medeiros, eu tenho 9 anos e eu sou do Cepoma. E minha pergunta é, na sua biblioteca tem livro de criança? Sim, bastante. Só que tem um detalhe muito importante. Os livros de criança, eles não é só para criança. O adulto também, ele se envolve muito no livro de criança. Tá entendendo? Então, assim, o acervo ele é bem vasto. Ele é um acervo que ele dá a possibilidade da criança pegar, porque as estantes são baixas. E os livros, eles são tão envolventes que os adultos, quando chegam lá, os pais, quando vão para lá com as crianças, eles sentam também no tapete para ler o livro. Oi, meu nome é Jorge, eu tenho 7 anos e eu sou do Cepoma. A minha pergunta é, qual foi a primeira vez que você leu para uma criança? Tá puxando aí da sua memória, viu? Olha, a primeira vez que eu li para uma criança foi para meus filhos, né? Para meu filho, depois para minha filha. E assim, na época, né, há uns anos atrás, não existia essa literatura maravilhosa que tem hoje, né? Mas qualquer coisa eu comprava na banca de revista e aí eu trazia para eles ler, né? Eu contava história também. E daí em diante eu comecei a querer desenvolver mais isso a partir da leitura para bebê, né? Que é muito importante. Então, assim, aí hoje eu leio para minhas netas, logo quando ela nasceu. Então, assim, a leitura para criança, ela nos primeiros é muito importante. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 13 anos, sou do Cepoma. E a minha pergunta é, quais são suas dificuldades como mediadora de leitura na biblioteca? Tem dificuldade? Não tenho dificuldade de mediar nenhuma. Até porque só existe dificuldade quando você não conhece o seu acervo. E a primeira coisa que nós fazemos, primeiro é conhecer o nosso acervo e sempre ter a leitura prévia, né? Você lê antes a história, né? E quando você lê, você já está apropriado daquela história. E aí você senta, você lê, você conversa, você troca a conversa com o leitor de uma maneira tão legal. E muitas vezes ele vai na prateleira, lá na estante, e diz assim, esse livro aqui é bom, esse livro é ótimo. Mas eu queria um livro assim, pronto, esse aqui para você, leve. Dá um recado aí dentro desse universo de coisas boas que a leitura traz para essas famílias. Olha, primeiro, o meu recado, né, o que eu faço é assim, não deixar de ler para seu filho, né? Sempre à noite, nos horários vagos. Agora, com essa nossa quarentena, né, essa coisa de ficar muito dentro de casa, leia para sua criança, conte história. Se não tem livro, conte história. Veja no computador, todo mundo hoje quase, né, a maioria tem telefone, veja, mas sempre conte uma história, porque a história ela tem um poder de desenvolvimento muito grande, tanto na escrita como na leitura, desenvolve o pensamento, né? Ela deixa a criança observar mais. A gente sabe disso porque as crianças hoje elas estão na frente da televisão vendo aquelas programações e elas falam muito bem. Então, a leitura também promove isso. Maravilha, parabéns, obrigada por ter participado com a gente, viu? De nada, foi muito bom. Olha só que papo legal a gente teve com a Betânia e agora a gente vai falar com a Marli Neves. A Marli que também é mediadora de leitura desde 2012, que tem a experiência de leitura com bebê também. Olha só, os bebês precisam muito dessa nossa experiência de literatura para que eles possam ler e serem grandes homens escritores e leitores e pensantes, né? E aí, Marli, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. A criançada do Cepoma tá doida para fazer pergunta para você. Tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu comecei como mediadora na biblioteca em 2012
Mas eu já era mediadora dentro de casa, porque sempre contei história para o meu filho. Ele estava na creche e sempre ele pegava livro, a tia dava livro para ele levar, e eu continuava fazendo esse trabalho de mediação para ele. E ele foi adorando isso, né? Então, assim, mediar na biblioteca foi só uma coisa a mais, um diferente. Olha só, e deixa eu fazer uma pergunta curiosa. O bebê estando na barriga, a mãe pode fazer leituras e cantar músicas para a barriga. A criança vai ter já um contato com isso quando ela nascer? Eles vão começando a entender também. Vão sentindo a suavidade da voz, se nós estamos com ar. Porque na barriga eles conseguem perceber todas as nossas emoções, todas as nossas aflições, vão conseguir perceber também todo o nosso carinho quando estamos mediando. Boa tarde, meu nome é Cauã, eu tenho 10 anos, eu sou do Sepoma e minha pergunta é: qual o livro de criança que vocês mais gostam de ler? Eu gosto de ler A Bruxa Salomé. A Bruxa Salomé é um livro de Audrey Wood, onde eu posso fazer as vozes da bruxa, fazer a voz da mãe, fazer a voz das crianças, entre os livros que eu mais gosto de mediar na biblioteca. Meu nome é Sofia Santana, eu tenho 7 anos, sou do Sepoma e minha pergunta é: quem lia pra você quando você era pequena? Alguém lia pra você, Eita. Marli, ou não, seu tipo não tinha isso? Não lia, mas contava história. A minha irmã mais velha, a Marta, ela contava história pra gente, pra mim, pra minhas irmãs, que a minha mãe contava pra ela, que a minha avó contava, então ela contava história pra gente, mas ler mesmo com livro, não tinha. E essa coisa da contação de história, que acho que uma das primeiras profissões da face da Terra, acho que deve ter sido contador de história, né? Porque todo mundo sempre tinha uma historinha para contar para o outro de alguma coisa que aconteceu, e que hoje a gente tem um universo de livros e de histórias a partir de vivências do próprio escritor, né? Meu nome é Larissa, eu tenho 10 anos, sou do Sepoma e minha pergunta é: qual foi a primeira mulher que escreveu um livro? Olha, na parte infantil, eu ainda não sei, a primeira que escreveu. Mas o primeiro romance de que eu tenho conhecimento é Úrsula, de Maria Firmino dos Reis. Em 1850 e pouco, é um livro que foi o primeiro livro que falava da abolição, quando ela lutava pela abolição. A Maria Firmino era uma mulher negra e falava sobre isso. Ela era negra, mas era filha de um escravo com uma branca e sofreu todo o preconceito, né? Então ela trouxe pra gente esse primeiro livro, Úrsula. Maravilha. A gente já está quase terminando o nosso papo. E aí eu quero perguntar a você, que dicas você pode dar nessa pandemia para as famílias, para elas incentivarem as crianças a ler, né? E de que forma elas podem fazer isso? Esse momento de pandemia é um momento onde a gente pode ficar mais junto. A biblioteca está fechada, então vamos procurar livro em PDF, os telefones, as redes sociais, é muito mais do que só estar lá assistindo o vídeo. Ver um livro, ver uma história em que possa interagir, ler para o seu filho. Se ele é muito pequeno ou maiorzinho um pouquinho, coloca ele no colo, é tão bom. Agora o momento está muito difícil, a gente não está conseguindo levar os filhos para a escola. Mas a gente pode trazer o conhecimento para dentro da nossa casa de várias maneiras. Maravilha, muito obrigada, Marli. Obrigada, Maria Bethânia, também participou com a gente. Quero agradecer a Tarcísio por ter feito essa mediação com a gente. Releitura Pernambuco, a rede de bibliotecas comunitárias. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente. Nosso Papo do Dia está chegando ao fim. Fica ligadinho no nosso programa, porque ainda tem o quadro A Onda do Artista, que você vai amar. E tem muitos escritores que ainda querem falar com a gente nesse programa, hein? Você está ouvindo Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Até já! Você está ouvindo Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Que legal, galerinha, ter você aqui com a gente na Rádio Frecaneca FM 101.5. E o tema de hoje foi sobre a importância da leitura e da literatura infantil na primeira infância.
Mas e você que está aí do outro lado ouvindo a gente pelo rádio? Você tem um escritor preferido de literatura infantil? Qual a história infantil que você mais gosta de ouvir? E você conhece escritores de literatura infantil que são pernambucanos? Oba! Que legal essas perguntas, né, galerinha? Sabe quem respondeu também pra gente essas perguntinhas? Foi a escritora pernambucana e contadora de histórias, Lenice Gomes. Lenice é autora de mais de 20 títulos infantos juvenis. Produção iniciada em 1993, com Viva Eu, Viva Tu, Viva o Rabo do Tatu. Vamos ouvir? Olá pessoal, eu sou Lenice Gomes, escritora de literatura infantil juvenil. Estou muito feliz em conversar com vocês hoje no Dia do Escritor. Quando eu era criança, meus livros favoritos eram de poesia, aliás ainda é hoje. E sempre teve presente Manuel Bandeira, os escritores, né? Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Henriqueta Lisboa e tantos outros. E também os contos de fadas, as fábulas, as lendas. Aí eu lembro logo o Boitatá, o Mato Fulozinho, a Mula Sem Cabeça, o Curupira, Saci Pererê e tantos outros. Dizer para vocês que a minha mãe gostava muito de contar histórias. E as histórias que ela mais contava eram de reis, rainha, princesas, né, castelos. E também cantava muito, mas muitos versos. Então ela iluminava a casa com seus cantares. E eu iluminava a casa e iluminava a gente. Isso é muito bom. Quero também dar para vocês 3 dicas de autores pernambucanos que vocês precisam conhecer. André Neves, Camila Hinojosa e Rosinha. Sim, aproveita agorinha para ler para vocês 2 poemas que estão no livro Quando Eu Digo, da Editoras Paulinas. O primeiro é O Boi da Cara Preta. Alguns dizem que ela traz o canto das senzalas. É mágica. Outros dizem, embrulhando medos, purpurinando coragem. Show, papão, de cima do telhado, deixa este menino dormir sono sossegado. E o menino surpreso se aventurou. Com aroma de cidreira, toda voz tem poesia, toda noite tem segredos. A segunda-feira, brincando de ajuntar pedrinhas, contracenou. Me navega em acalantos que eu te escrevo orações, com lápis de cera desassombrado. Juju Marabá, não me venha mascar que o pai do menino te manda voltar. Agora ela sonha. Boi, boi, boi da cara preta. Olha as estrelas do riso, aponta a segunda-feira. Agora o outro poema é Não sei se vou ou se fico. Atirei o limão verde, disse a trova atrapalhada. Bateu na velha cachimbeira desde a noite até a alvorada. A ovelha terça-feira falou, gostei da sua voz de canário. E, depois, usando uma capa todinha entre ovinhas, de porta em porta se aventurou. Para a trova namoradeira, manda o lencinho anil, com pedacinhos de esmeraldas e galinhos do Brasil. O povoado inteiro se encantou. Daí a terça-feira se enlaça, se enleia e faz trova metade. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou, ou isto ou aquilo. E ela, a leitora de Cecília, boquiaberta, revelou. Trago trova viajante lá das terras do Vintém e vou tirando da bolsa lua para mais de 100. Quem viu arregalou-se, quem não viu danou-se. Um grande abraço para vocês. Tcharam! Na onda do artista! E o
na onda do artista de hoje é com a escritora e contadora de histórias paraibana, linda e arretada, que faz a alegria da meninada contando as suas histórias, a Érica Montenegro. Érica também é mãe de Maitê, de 5 aninhos. Ela é pedagoga, professora da Rede Pública do Recife. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Érica Montenegro e eu sou escritora, professora de biblioteca, contadora de histórias e brinquedista. Escrevo histórias para crianças há muito tempo. E nessas histórias eu vou descobrindo cada coisa legal e vou transformando isso em livros e folhetos de cordel. Eu tenho cerca de 20 e poucos folhetos publicados, muitos deles destinados ao público infantil. Eu escrevi A Aranha Bailarina, a história de Carolina, que é a história de uma aranha que tinha muita vontade de ser bailarina, mas tinha uns bichinhos lá que não acreditavam que ela ia conseguir. E é exatamente essa história que eu vou contar para vocês agora. A Aranha Bailarina, a história de Carolina, publicado pela editora Prazer de Ler em 2019, aqui no Recife. Um beijo, espero que vocês gostem. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio, na palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Atenção, atenção, atenção. A aranha pequenina, que na parede se vê, está cheia de segredos. Vive sempre a se esconder, sobe e desce bem tranquila, passa o tempo a tecer. E não é que uma dessas um grande sonho tecia, dançar como bailarina, seu desejo só crescia, mas por ele não lutava e assim se entristecia. Até que o tempo passou e entre as teias da vida, Carolina abriu os olhos, acordou bem decidida. Vou realizar meu sonho. Não posso ficar contida. Lembrou-se da Dona Pulga, que por ali sempre estava. Tinha-lhe dito umas coisas enquanto se balançava, pendurada no trapézio no circo em que estudava. A nossa amiga saiu, decidida a ir lá, pôs a bolsa e o seu chapéu e foi a Pulga procurar. E também aproveitou, foi ao circo se informar. Tudo que alguém quisesse no bambembe praticar, lá no circo fantasia tinha bicho para ensinar, de trapézio a corda bamba ou com a mágica encantar. Carolina então pensou, se tem bicho para saltar, é capaz também de ter alguém que saiba dançar. E vai ser aqui no circo que eu vou me realizar. Quando chegou, que magia seu corpo pôde sentir. Ela parecia leve, chegou a se distrair, vendo tantos animais que estavam por ali. Encontrou de cara a Pulga, assistindo ao treinamento. O mágico, no outro canto, fazia encantamento. E ela, feliz, foi falando o seu desejo e sentimento. Olha, Pulga, eu vim aqui, pois eu quero estudar. Resolvi que hoje mesmo já vou me matricular para fazer aula de dança e o meu sonho realizar. Mas a Pulga olhou para ela e disse em tom de chacota, minha amiga, não vai dar, porque você anda torta. Você tem pernas demais e isso no balé importa. Carolina, ouvindo aquilo, saiu bem entristecida. Sentou-se lá no jardim, pensando na sua vida. Quando viu a centopeia, levantou-se decidida. Pediu-lhe um minutinho porque queria conversar, entender como a colega fazia para dançar. Se ela tinha tantas pernas, o que estava a praticar? Um pouco de sua história, a centopeia explicou, disse que Dona Esperança, num segundo, a ajudou, quando numa boa conversa, sua vida a transformou. Carolina foi andando, procurando a casa dela, até que chegou em frente de uma casa muito bela e viu a Dona Esperança sentadinha na janela. Convidada para entrar, Carolina se sentou e no sofá bem fofinho as pernas acomodou. E para Dona Esperança, seu relato começou. A Esperança ouviu atenta a história de Carolina, olhou bem os seus olhinhos e disse bem calma e fina, minha querida aranha, balé com você combina. Quem lhe disse essa besteira que pode assim duvidar que alguém como você não possa mesmo dançar, se você tem pernas firmes e o desejo de brilhar? Então a Dona Esperança levantou-se devagar, pôs uma música gostosa, fez Carolina dançar. Acompanhando a aranha, dançaram até se cansar.
Carolina saiu feliz, tão cheia de esperança, vendo alegria em tudo, renovada qual criança, para não deixar seu sonho se transformar em lembrança. No mesmo dia seguiu para se matricular, no outro dia as aulas começou a frequentar e na semana seguinte tinha coisa para mostrar. Já fazia muitos passos, se sentia tão bem. A professora dançava e ela ia também. Recebia elogios, dançava como ninguém. Libélula, a professora, fazia adaptação. Para cada exercício, respeitava a condição e Carolina, animada, fazia com perfeição. Treinava ponta e salto, retirei e relevei, aprumava sempre as pernas, pois não tinha a temer, e depois de algumas aulas, já fazia até plié. Meses depois, no momento da grande apresentação, Carolina, orgulhosa de sua exibição, mandou o convite para a Pulga e esperou a confirmação. No dia do espetáculo, lá na frente, bem sentada, estava a dona Pulga assistindo admirada e quando acabou tudo, bateu palmas animada. Carolina agradeceu, estava realizada. A Pulga veio até ela, deu parabéns empolgada e Carolina aproveitou e lhe disse admirada: Dona Pulga, que alegria estar aqui com a senhora, porque foi a sua ajuda que me fez ir sem demora para realizar meu sonho, pois quem sabe faz a hora. Sua descrença em mim foi um grande desafio e a Dona Esperança viu em mim um grande brio e hoje a minha vitória liga a gente como um fio. A partir daquele dia, Carolina entendeu que a vida traz surpresas e nunca mais esqueceu que ela podia tudo, porque ela transcendeu. E quem gostou da história, levante bem sua mão, pense assim no que ouviu e guarde no coração. Bate palmas com alegria e cante esta canção. A bailarina aranha um desafio enfrentou, venceu o seu grande medo e sua vida mudou. Guarde bem essa história que você hoje escutou. Eu sou Érica Montenegro, autora da história A Aranha Bailarina, a história de Carolina, e publicada pela Prazer de Ler, no Recife, em 2019, com ilustrações de Lelo Alves. E já chegamos ao fim. Mas não fica triste não. Sábado que vem tem mais a partir das 9h15 da manhã, aqui na Rádio Frei Caneca FM 101.5. Fica ligadinho em nossas redes sociais para participar do programa. Obrigada, galerinha! E aproveita a pandemia para ler bastante. Chama a mamãe, o papai, a vovó, o titio, a titia, qualquer pessoa que você goste para embarcar nas ondas da leitura com vocês. Porque ler é bom demais! E nós queremos agradecer a sua audiência e a participação dos nossos convidados de hoje, as escritoras Érica Montenegro, Lenice Gomes e Raudiane Pereira. E as crianças que participaram da live, as crianças do CEPOMA e a Maria Clara e Pedro Antônio. Um beijo e até a semana que vem! Tchau, até semana que vem! Beijos! Tchau, tchau! Você acabou de ouvir o programa Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, pela Frei Caneca FM 101.5. Este programa fica disponível no nosso canal do YouTube. Para participar e conferir na nossa programação, siga o nosso Instagram, @Cantando Brincando Rádio, e o nosso Facebook, Programa Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio. Este programa é uma realização coletiva da jornalista Ilana Ventura, dos radialistas Gessé Santos e Iveson Henrique, da estudante de rádio, TV e internet da UFPE, Ilana Aguiar, em parceria com o Centro de Educação Popular Maílde Araújo, CEPOMA, com o apoio da Fundação de Cultura da cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Frei Caneca FM.